Aleluia. Momento de reflexão. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Vamos ler agora a passagem em João capítulo 4, a partir do versículo 43. Fala da cura do filho de um oficial do rei. 2 dias depois, partiu dali para a Galileia. Está falando de Jesus, ok? Jesus, mesmo havendo testificado que um profeta não tem honra na sua própria terra, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. Tinham visto todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual também tinham comparecido. Uma vez mais, Jesus foi a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Jesus disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Aleluia. Respondeu Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele estava, aleluia, a caminho, saíram ao encontro os seus servos e anunciaram que o seu filho vivia. Perguntando ele a hora que seu filho se achara melhor, disseram: ontem, à 7ª, a febre o deixou. Então o pai entendeu ser esta exatamente a hora que Jesus lhe disse: teu filho vive. De modo que ele creu e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Amém, igreja? Aleluia. Se eu fosse colocar um título nessa mensagem, eu colocaria: Deus chega na hora certa. Deus chega no momento exato. Ele não é aquele dizer popular: ele tarda, mas não falha. Isso é mentira do diabo. Deus não tarda, ele chega no momento exato da minha e da tua necessidade. O problema é que somos ansiosos demais e queremos muitas vezes, aleluia, determinar o tempo, a hora, o minuto, o segundo do nosso milagre. Mas o Senhor reina, ele está acima dos querubins, ele é todo poderoso, ele é Deus e ele sabe o momento certo de nos abençoar. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. A palavra fala, aleluia, que Jesus estava na Galileia. E esse, aleluia, oficial tinha família em Cafarnaum. Jesus estava na Galileia e esse homem o procurou, aleluia, lá na Galileia, relatando um fato, que seu filho estava doente à beira da morte. Interessante, aleluia, que ele ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz, aleluia, que esse oficial do rei ouviu falar nos feitos de Jesus, ouviu falar nos milagres de Jesus, ouviu falar que onde Jesus chega, milagres acontecem. Aleluia. E ele foi buscar socorro aonde era, aleluia, o lugar certo de socorro. Porque muitas pessoas, irmãos, procuram socorro em lugares que não vai ter socorro. Às vezes até aumenta a prova, às vezes até aumenta o problema. Aleluia. Ontem eu estava na minha aula no Rema e a professora diz, aleluia, disse, testemunhando, que muitas vezes a gente dirigindo na cidade de Fortaleza, nas ruas de Fortaleza, naqueles postes tem escrito: traga a pessoa amada em 3 dias. É mentira do diabo. Aleluia. Só Deus tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se é para trazer uma coisa contra a vontade, aleluia, é uma obra de feitiçaria. E feitiçaria é obra da carne.
Aleluia. Ninguém pode ficar o outro atado, amarrado por obra feita pela mão do homem, por obras malignas. Amém? O amor, aleluia, é algo que deve nascer espontâneo, algo que deve nascer do coração, deve ser conquistado e não amarrado. Quem amarra é o diabo. Jesus te fez e me fez para nós sermos livres. Amém? Então, aleluia, tem pessoas que, aleluia, perdem o amor da vida, que era para ele, mas não era para outra pessoa, senão não teria perdido. E procura essas artimanhas do inferno, pecados, aleluia, pessoas para fazer obras, aleluia, na macumba, na mesa aleluia, de feitiçaria, para trazer de volta o que não era seu. Isso, aleluia, é agir contra a vontade de Deus. Se você quer alguém na sua vida, se você ama alguém, você o perdeu, é seu marido, é um filho, é um relacionamento, é uma amizade, ore ao Senhor. A Bíblia diz, orai sem cessar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta em secreto e ora pedindo a Deus. Se for da perfeita vontade de Deus, se for plano de Deus para a tua vida, vai voltar. Mas se não for, dá um glória, porque é livramento. O laço quebrou e tu escapou. Amém? Porque, aleluia, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que é que não me convém? Estar com a pessoa que não me ama, que não me honra, que não me quer. Aleluia. Tem relacionamentos que são assim. São por interesse, são por aparência, são por conveniência, são por acomodação, mas não são de Deus na nossa vida. Amém? E aqui nesse caso, aleluia, esse homem tinha ido para Galiléia, esse oficial do rei, mas havia deixado em casa seu filho, que estava enfermo. O filho do oficial estava doente, a Bíblia diz que ele estava mal, porque ele estava à beira da morte. Ou seja, não era uma doença corriqueira, não era uma gripe, não era uma virose. Era algo mais difícil, era algo mais complicado de ser tratado. E ele ouviu falar de Jesus, porque eu já preguei na minha igreja Nova Criação, estou pregando aqui na Rádio Vida hoje, que a fé ouve. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra como você está me ouvindo nessa manhã, o seu nível de fé aumenta. Aleluia, nós precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra. A palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. E sem fé, aleluia, é impossível agradar a Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da palavra. Não é ouvir o que o mundo diz, não é ouvir o noticiário, não é ouvir, aleluia, a música do mundo, mas é ouvir a palavra, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos anima, que nos põe de pé a cada manhã, irmãos. E a palavra de Deus aqui diz que esse homem ouviu falar de Jesus. Quem era o homem? O homem que estava com o filho à beira da morte. Ele era oficial do rei. E ele procura Jesus lá na Galileia. E ele conta, aleluia, a situação dele, ele abre o coração, ele expõe a dor dele, expõe a necessidade dele, em fé, crendo que Deus tem todo o poder para resolver. Você crê que todo o poder está nas mãos do Senhor? Aleluia! E ao contar a sua necessidade, a sua urgência para o Senhor, louvado seja Deus, Jesus disse para o homem: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Ou seja, sinais cegos que creem. Amém? Tem um versículo que eu amo muito que diz que a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Porque quem tem fé se move em fé, irmãos. Esse homem tinha fé. Porque se ele não tivesse, ele não teria procurado Jesus. Ele ouviu falar dos milagres, ele ouviu falar das maravilhas, dos prodígios e foi até Jesus. Isso, essa ação de ir buscar auxílio, de buscar ajuda, é uma ação sobrenatural de quem tem fé. Porque quem não fé vai procurar, sabe o quê? Comprar o lote lá no cemitério para enterrar. Quem não tem fé vai chorar, vai se despedaçar, vai se descabelar. Mas quem tem fé vai buscar aquele que tem poder para trazer à existência o que não existe.
Aleluia, Jesus, ele tem poder inclusive sobre a morte, porque ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Jesus ressuscitou a filha, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Aleluia, ele tem poder. Amém, irmãos? E aquele homem ouvia falar desses prodígios e ele foi até Jesus. E Jesus alertou aquele homem, dizendo: se vós não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo algum crereis. Entendeu, irmãos? A fé atrai. A fé, aleluia, é a chave que abre a porta do milagre. Deus tem todo o poder de fazer o meu e o teu milagre. Mas sabe qual é o código secreto? A tua fé. A medida da tua fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que ele existe. E ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardão? É recompensa. Então a primeira condição é crer que ele existe. Aleluia. E a segunda condição é que ele dá recompensa, que ele dá galardão a homens e mulheres de fé. Se você crer, dê glória a Deus. Então aquele homem chegou até Jesus, expôs a necessidade, expôs, aleluia, a luta que ele estava passando com a saúde do seu filho, que estava lá em Cafarnaum, ele da Galileia, aqui naquele lugar onde Jesus havia transformado água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Mas o filho enfermo estava em Cafarnaum. Ei, Deus não está nem aí, aleluia, pela questão geográfica. Você pode orar aqui no Brasil para uma pessoa na Europa, nos Estados Unidos, na África, e Deus, através da sua fé, manifestar o seu poder e o milagre acontecer. Não é físico, porque Deus é espírito, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Deus não é, aleluia, não é preso pelo mapa, pela uma cidade, ele é livre. Aleluia. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus diz que ele disse: se não virdes sinais e miraculosos, de modo algum crereis. Aleluia. E ele diz: Senhor, o oficial, Senhor, o meu filho está à beira da morte. Desce antes que meu filho morra. Ele achava que Jesus só poderia curá-lo. Ele tinha fé, ele teve ousadia, ele teve intrepidez, ele foi até lá, mas ele acreditava que a forma de Deus curar, ressuscitar, fazer o milagre era fisicamente, era na presença. Porque muitas vezes queremos dizer a Jesus como é que deve ser o nosso milagre. Ele achava que era necessário Jesus descer para Cafarnaum, orar, botar as mãos na criança, no jovem, para ele receber a cura. Ele desce até a Cafarnaum para que meu filho não morra. Aleluia. Deus vai além da medicina, Deus vai além da minha e da sua possibilidade. Ele, aleluia, não segue uma receita para fazer um milagre. Não é um bolo que você põe as medidas, farinha, açúcar, ovos, óleo. Não. Deus é Deus. Aleluia. Ele não segue receita, ele é criador. Aleluia. Eu não. Eu sigo uma receita. Se eu nunca fiz uma receita, eu entro na internet, eu pego meu livrinho de receita, sigo o passo a passo e faço a receita. Deus, ele é o criador. Ele não se detém porque ele é o que cria a receita. Ele é o próprio milagre. Então ele não precisa seguir receita minha nem sua. Ele vai e faz porque ele é Deus. Quem entendeu diz amém. Aleluia. Então, amados, ele disse: desce, Senhor, comigo. Desce para que o meu filho não morra. E Jesus disse: aleluia, vai, teu filho vive. Vai, teu filho vive. O que é que Jesus está dizendo? Não precisa eu ir. Basta uma palavra que sair da minha boca. Basta uma palavra, aleluia, para o milagre acontecer. Basta uma ordenança, basta um decreto saindo da minha boca. Vai ser feito conforme eu disser. Não precisa eu estar lá. Não precisa, aleluia, eu tocar. Imagine aquela mulher do fluxo de sangue que nem, aleluia, falou para Jesus, apenas tocou nele e profetizou: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu sararei. E ela tocou e Jesus disse: aleluia, quem me tocou? Porque de mim
saiu poder, de mim saiu virtude. Aleluia. Nesse caso, Jesus fala para o filho do oficial de um rei. Fala, o teu filho vive. O teu filho vive. Vai para lá. Quando tu chegar lá, vai ter milagre. Tu vai se surpreender. Aleluia. E o homem creu naquela palavra de Jesus e partiu. Ele creu e partiu. Ele obedeceu. Sabe por quê, irmãos? Obedecer é melhor do que sacrificar. Ele creu com todo o seu coração. Ele creu, aleluia, que as palavras que Jesus fala não voltam vazia, mas cumpre aquilo que lhe apraz e para aquilo que foi determinado. Se Jesus falou, está falado. Se ele determinou, vai acontecer. Não importa, aleluia, se você está aqui, ali ou acolá. Não importa se o caso é difícil, é grave, é complicado. Creia no seu coração. Se creres, será salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Deus quer que você creia sem ver. O homem não viu. Aleluia, nessa época não tinha WhatsApp, não tinha internet. Deus deu uma palavra, liberou uma palavra e ele creu e foi. Aleluia. E muitas vezes a gente quer só receber se a gente vê. Quer usar os sentidos, a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. A gente só crê se a gente experimentar. Aleluia, pelos nossos sentidos. Mas a fé traz à existência o que não existe. Não é vendo, não é ouvindo. Aleluia, é crendo que você vai receber o seu milagre. Você está entendendo? Deu glória a Deus. A Bíblia diz que imediatamente ele creu. E ele partiu. Ele não duvidou. Sabe por quê, irmãos? Aquele que duvida é semelhante a uma folha que o vento sopra. Eu estou no 8º andar aqui da Rádio Vida. Se eu jogar um pedacinho de papel e soprar um vento, eu não sei se vai cair na Érico Mota, se vai cair na Bezerra de Menezes. Eu não sei onde vai cair, porque o vento sopra para onde quer, como o Espírito Santo. Ninguém pode prender o vento. Ninguém pode dominar o vento. Assim, a palavra que Deus libera. Aleluia. Se encontrar um coração crente, um coração crédulo, que crê, vai se cumprir o seu milagre. Agora, se cair numa terra seca, numa terra improdutiva, numa terra incrédula, sabe o que é que vai acontecer? Nada. Porque é como uma folha impelida pelo vento, não vai chegar a lugar algum. Ora tá aqui, ora tá ali, ora tá acolá. Assim é um incrédulo. Aleluia. Tem pessoas que vão para a igreja, recebem a palavra, recebem a oração, recebem a profecia, mas quando sai da porta da igreja já perdeu tudo, porque não gravou na tábua do coração, não tomou posse pela fé. Essa manhã eu te convoco a crer sem ver e a tomar posse daquilo que Deus já determinou para a sua vida, como aquele oficial do rei que creu e partiu imediatamente. E chegando, aleluia, em Cafarnaum, encontrou os seus servos, os seus empregados, e perguntou notícia do seu filho, qual era a situação, qual era a condição. E eles anunciaram que o filho estava vivo, estava bem. Aleluia! Que ele vivia. E ele perguntou, que horas foi isso? Que horas aconteceu essa melhora? Que horas aconteceu esse milagre? Ele foi cuidadoso, sabe para quê? Porque não existe coincidência. Quando a gente ora, quando a gente busca, Deus ouve e Deus cumpre segundo a sua vontade. Ele queria ter convicção que não foi algo acidental, que não foi algo espontâneo, foi algo direcionado da parte de Deus. Foi bênção, foi favor e merecido, foi milagre. E aí os funcionários empregados disseram a hora que o menino melhorou. Ontem, às 7ª hora, a febre o deixou. Aleluia. Ele foi cuidadoso em testificar o milagre. Tem pessoas que pedem oração, que oram, que vão para a igreja, mas quando acontece o milagre, não juntam os fatos para entender que foi a mão do Senhor que fez isso.
Aleluia, nós temos que glorificar o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que dar glória a quem tem glória. Quem recebe glória, quem deve receber toda honra, toda glória e todo louvor, é o Rei da Glória, é o Senhor. A Ele, somente a Ele, toda honra, glória e louvor. E Ele, o pai da criança, o pai daquele jovem, testificou que a hora que a febre havia deixado seu filho, foi exatamente a hora que Jesus falou lá na Galileia, que ele estava curado, que ele estava sarado, que ele vivia. Exatamente. Você está entendendo? Deus chega na hora certa. Você entende que não existe, aleluia, coincidência? Eu chamo Jesuicidência. Existe propósito de Deus. Existe milagres de Deus que se cumprem na vida dos crentes, daqueles que creem, com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Aleluia. Então, foi na hora que Jesus determinou. Agora repita assim, Jesus chega na hora certa. Ele não vai atrasar. Ele não vai antecipar. Ele não vai agir de forma, aleluia, sem um propósito definido por Ele mesmo. Porque toda dádiva, todo bom dom perfeito, tudo de bom vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem variação. Amém, igreja? Então, o pai do jovem entendeu que era exatamente a hora que Jesus havia dito, teu filho vive. Foi no mesmo horário, foi no mesmo momento. Amém, igreja? Foi na mesma hora. Então, a fé ouve, a fé, aleluia, declara. Jesus declarou, teu filho vive. Jesus não precisa, ele é o próprio Deus. Mas o pai da criança precisou de fé para receber o milagre do seu filho. E depois ele testificou. Ele testificou que o milagre havia acontecido na hora determinada que Jesus havia falado. Aleluia. Quem recebe milagre deve testificar, deve testemunhar. Tem pessoas que não testemunham os milagres. Mas sabe, eu aprendo com aqueles 10 leprosos que Jesus curou, que somente um voltou para testemunhar. E Jesus pergunta, cadê os outros 9 leprosos? Não, só voltou eu. É importante você testemunhar as bênçãos. Sabe por quê? Porque você abençoa espiritualmente pessoas que estão passando lutas semelhantes às suas, provas semelhantes às suas, e que, aleluia, precisam de uma palavra de fé, precisa de um testemunho para renovar as forças em Deus e continuar crendo até que o milagre seja efetivado, até que a bênção o alcance. Quem está entendendo diz amém. Então testifique, aleluia. E depois que aquele jovem foi curado, segundo a palavra de Deus, ele vive, teu filho vive. Sabe o que foi que aconteceu na família daquele oficial? Todos se converteram. A Bíblia diz que de modo que creu ele e toda a sua casa. Você sabia que todo milagre físico tem um objetivo espiritual? Não adianta, aleluia, as coisas desse mundo são passageiras, são efêmeras. Mas se creres, será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia fala que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O objetivo maior, aleluia, não era somente ressuscitar, não era somente salvar, curar, dar saúde, não. Era salvar aquela família. Foi através daquela prova, foi através daquela enfermidade que foi curada por Jesus, por uma palavra que foi liberada, por uma palavra que foi lançada e que aquele pai acolheu em fé e recebeu o milagre dele. Toda a família daquele oficial foi salva para a glória de Deus. O que você está passando hoje, irmão, é para, aleluia, para exaltar o nome de Jesus na terra. Aleluia, uma palavra só que sair da boca do Senhor em favor da sua vida, você crendo, acolhendo em fé no seu coração, não somente vai gerar bênçãos materiais, não somente bênçãos aqui nessa terra, mas bênçãos que entrarão pelas portas da eternidade, salvação, aleluia, vida nova com Cristo, porque as coisas velhas vão se passar
E Jesus já está preparando tudo novo na sua vida. Você crê nisso? Pois dê um glória a Deus. E a palavra de Deus diz, aleluia, que esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. O primeiro foi a transformação da água em vinho na festa de Caná da Galileia. E o segundo milagre, aleluia, a criança nem presente estava lá em Cafarnaum, mas mediante uma palavra lançada e acolhida por fé pelo pai do menino, aleluia, Deus declarou, aleluia, e é tudo por fé e nada por vista. Amém, irmãos? Crê no Pai, crede também em mim, diz a palavra do Senhor. Então, nessa manhã eu te convoco, aleluia, a crer, aleluia, a buscar no Senhor o socorro, sabendo que Ele vai chegar na hora certa. Ele não vai atrasar, Ele não vai tardar. Não tenha por tardia as promessas de Deus. Tudo que Ele te prometeu vai se cumprir. Tudo que Ele te prometeu vai acontecer, porque Ele é Deus. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, irmãos. Ninguém vai impedir que o propósito que Deus estabeleceu na minha e na sua vida se cumpra. Passarão céus e terra, mas as minhas promessas, as minhas palavras se cumprirão. Você crê que as promessas de Deus vão se cumprir? Você crê, aleluia, que você tem que estar no lugar certo com as pessoas certas? Aleluia, a criança estava doente em casa e o pai foi onde Jesus estava e falou com ele, expôs a sua dificuldade, expôs os seus temores, recebeu a palavra do Criador, creu no coração, partiu e testificou que na hora que Jesus falou, ele foi sarado, seu filho foi curado e a febre o deixou. Deus é Deus, e agindo Deus, quem impedirá? O braço do Senhor está estendido sobre você nessa manhã, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu coração, tirando a dor, tirando a dúvida, tirando a angústia, tirando esse sentimento de derrota, de fracasso, solucionando hoje os problemas que estão roubando o seu sorriso, a sua alegria. Eu declaro por fé que assim como foi na casa do oficial, com o filho do oficial, vai ser na sua vida. Aleluia, uma palavra só que Deus mandar. Tem um louvor que diz, uma só palavra que Deus mandar, vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar. Você crê? Uma só palavra. Eu vou pedir o Flávio para concluir colocando essa música, mas antes eu vou orar por você. E uma palavra que Deus vai mandar hoje, você crendo, sem duvidar, sem murmurar, sem dizer que está atrasado, sem dizer que Deus esqueceu de você, mas declarando por fé, crendo que o milagre é para você. Você é alvo da graça de Deus. Vai dar certo, já deu tudo certo, amém? Em nome de Jesus. Agora prepara teu coração que eu vou orar. Quero nem saber. Fica calado. Momento de oração. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Essa palavra nos desafia, Deus, a acreditar sem nenhuma evidência, sem nenhum sinal. Aleluia, que o sinal vem depois. Sinais seguem os que creem. O sinal não vem antes, o sinal vem depois. Para quem crê. O Senhor diz que os sinais seguem os que creem. Amém? Nós cremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai Celestial. Estamos aqui nessa manhã de sábado, louvando, exaltando. Tomamos posse pela fé desse milagre. Mais um milagre que tu fez. O segundo milagre, Senhor, que tu fizeste na Galileia. Aleluia, com o filho do oficial do rei, que estava à beira da morte, com febre. E o pai desesperado, aleluia, clamou ao Senhor, porque ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar nos milagres que Jesus havia operado. E ele creu, e ele buscou auxílio onde tem auxílio. Ele pediu socorro a quem pode dar socorro. Pai, muito obrigado por essa palavra que não mente, que não volta vazia, mas que cumpre o que apraz e que faz aquilo que está estabelecido por ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra nesse sábado, porque eu sei que não vai ficar nas paredes desse estúdio da Rádio Vida, mas vai alcançar pessoas de vários lugares,
várias situações, Senhor, onde é necessário uma intervenção divina, onde é necessário um milagre, onde é necessário uma cura, onde é necessário uma libertação, uma porta aberta, um escape. Pai, em nome de Jesus, vai onde eu não posso ir, faz o que eu não posso fazer. Tu é Deus. Senhor, uma palavra que saiu dos teus lábios, restaurou a saúde do filho do oficial do rei. E nessa mesma fé, nós cremos, Senhor, que hoje tu já está determinando palavras de vida e vida eterna, alcançando famílias, alcançando casas, aleluia, empresas, alcançando comércios, alcançando, aleluia, presídios, hospitais, casas, aleluia, aleluia, de onde tem órfãos, abrigos. Senhor, onde tem uma pessoa clamando nessa hora por um milagre, por uma cura, por uma libertação, por uma porta aberta, por uma situação resolvida, por uma libertação, Senhor, qualquer que seja, espiritual, material, física. Pai, em nome de Jesus, faz o teu milagre, libera uma palavra nessa hora, quebra o arco, corta a lança e joga os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele será exaltado na minha e na tua vida para a honra e glória do Senhor. Pai, eu abençoo agora cada pessoa que recebeu essa palavra por fé. Como o próprio Jesus disse, não houver sinais, aleluia, não crereis. Nós cremos, Senhor, porque a fé é firme convicção das coisas que se esperam e a certeza do que não estamos vendo. Recebemos por fé. E ao chegarmos, Senhor, nas nossas casas, e ao chegarmos, Senhor, no lugar onde havia luta, onde havia dor, onde havia sofrimento, teremos surpresas agradáveis. Porque como aquele pai chegou em Cafarnaum, ele soube que seu filho estava vivo. Nós tomamos posse pela fé do nosso milagre e declaramos que nenhum mal nos sucederá e nenhuma praga ou maldição chegará à nossa tenda. Porque assim o Senhor falou nesta manhã. Aleluia, Ele vive, aleluia. E na mesma hora, quando o Pai testificou com seus servos, foi a hora exata onde o Senhor havia liberado a palavra de vida que alcançou o seu filho. Pai, tomamos posse pela fé dessa palavra liberada nesse estúdio, porque os sinais seguem os que creem, nós cremos. Faz o teu milagre, Pai. E muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Um beijo, a paz do Senhor, fique com esse louvor. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Uma paz do Senhor, um feliz sábado e fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém.